no capítulo 6, e o versículo de número 13. Gênesis capítulo 6, versículo número 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os eis que os desfarei com a terra. Aí o Senhor dizendo para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Obrigado, filho. Amém? Irmãos, o texto bíblico esta manhã que eu quero compartilhar com você está se referindo ao momento em que Deus decidiu recomeçar o seu projeto chamado Raça Humana. E eu fico observando esse recomeço divino, e o Espírito Santo de Deus trazia ao meu coração, enquanto eu pensava sobre toda essa história, e o Senhor trazia forte ao meu coração, primeiro, que Deus é um Deus de recomeços, e recomeçar sempre é divino. Amém? Deus é um Deus de recomeços, irmãos. E guarde essa palavra: recomeçar sempre é um ato divino. Amém? Sabe, às vezes nós insistimos tempo de vida, gastamos energia, nos doamos sobre projetos, sobre ações, sobre relacionamentos, sobre coisas que desde o começo nós já percebemos que ia dar errado, e realmente deu errado. Tem um tal de Murphy que dizia que é a lei de Murphy, né? Tudo aquilo que você pensar que vai dar errado, tem certeza que vai dar errado. A questão toda é: nós insistimos às vezes, boa parte da nossa vida, em algumas coisas que nós já sabemos que há muito tempo deu errado, só que nós não queremos parar e recomeçar. Nós não queremos fazer de novo, parar e recomeçar. A nossa teimosia intrínseca do ser humano faz com que a gente vá insistir uma vida inteira, às vezes, em algo que deu errado desde o início. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo ao seu coração aqui esta manhã que o recomeço é algo divino. E não há nada errado ou vergonhoso, ou algo que o valha de você parar alguma coisa na sua vida, parar algum projeto, parar algo que você está fazendo e dizer: poxa, isso está errado, eu preciso recomeçar. O próprio Deus, quando olhou o rumo da sua criação, Ele disse: olha, isso aqui precisa de um novo recomeço. Por que é que nós às vezes nutrimos tanto orgulho no nosso coração que não queremos recomeçar algo que há muito tempo já deixou de dar certo? E essa manhã o Espírito Santo do Senhor invade o teu coração, e a palavra dele é realmente como martelo que esmiuça a penha, e ela já está entrando dentro do seu coração e está dizendo para você: é o momento oportuno de você recomeçar algo na sua vida. Amém? Este é o tempo e este é o momento de você recomeçar algo na sua vida que deu errado, mas que por anos ou por momentos você tem insistido e tem levado adiante e tem empurrado essa situação. Mas esta manhã ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito, recomece aquilo que está errado na sua vida. Amém?
mas recomece sobre a orientação do Senhor. Recomece sobre a diretriz que o Senhor traz para a sua vida, sobre o norte que o Senhor dá ao seu coração aqui esta manhã. Recomece em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Agora, Deus olha para Noé e diz assim: Noé, eu vou recomeçar a humanidade novamente. E Ele dá as instruções a Noé. E Ele chama Noé e diz assim: Noé, constrói uma arca, e eu vou trazer chuva sobre a terra. Mas para aqueles que estiverem dentro desse projeto, vai haver libertação e salvação. Amém? No entanto, a Bíblia vai descrever e vai nos sinalizar o que foi acontecendo gradativamente após a orientação de Deus para que Noé executasse esse projeto chamado arca. Primeiro, irmãos, Deus chamou Noé e disse assim: Noé, a arca terá tais medidas, o projeto desse barco, dessa embarcação é tal qual eu estou te dando, porque quando você terminar ela, eu vou trazer chuva sobre a terra. A narrativa bíblica diz que naqueles períodos a terra era visitada apenas com orvalho, não havia chuva. Seria algo inusitado. Você já percebeu que tudo que Deus libera sobre a sua vida é algo inusitado? Amém? Você já percebeu que se tem algo realmente que a gente pode dizer assim, que pensa fora da caixa, esse é o Espírito Santo de Deus? Você já percebeu que tudo que você tenta colocar, nós seres humanos somos assim, irmãos, nós fizemos uma caixinha e nós queremos colocar Deus ali dentro, e aquela caixinha ali tem os nossos preceitos, as nossas vontades, as nossas medidas, mas Deus não cabe, porque Deus, sempre que Ele opera, sempre que Ele age, sempre que Ele faz alguma coisa, Ele faz e executa fora dessa caixa que nós elaboramos para Ele. Amém? Se Deus dissesse que iria trazer destruição com fogo, o povo daquela época conhecia o fogo, mas agora a chuva eles desprezaram. E Deus fala a Moisés, a Noé, e fica 100 anos sem se comunicar com ele de novo. E Noé construindo a arca. E as pessoas passando: Noé, o que você está fazendo aí? Que casa esquisita. Não é uma casa, é um barco. E alguém dizia: mas não seria mais apropriado você construir um barco num cais, num porto, em algum lugar? Você está construindo um barco em terra firme. E Noé dizia que Deus falou comigo que vai chover e vai inundar a terra. E por 100 anos Noé foi motivo de zombaria. As pessoas passavam, a Bíblia diz que as pessoas passavam e riam de Noé. As pessoas tiravam Noé para o otário. Olha Noé debaixo do sol fazendo arca. Que homem doido. Uma das primeiras lições, ou talvez a primeira lição que a arca nos traz, é que nós precisamos não dar ouvido às palavras negativas. Enquanto Noé construía a arca, as pessoas liberavam palavras de negativismo sobre a sua vida. A primeira coisa que Noé faz, ele não dá ouvido. Eu preciso liberar algo para você aqui esta manhã. Tudo aquilo que você empenhar o seu coração a realizar e a fazer, seja em qual for a área da sua vida, se você quiser realmente executar isso, você precisa não dar ouvido às palavras negativas. Amém? Se você realmente obedecer a orientação divina sobre a sua vida,
a primeira coisa que as pessoas vão tentar é dissuadir você de que foi Deus quem te deu esse direcionamento. Se você está empreendendo em algo na sua vida, seja na área que for, se você quer levar à frente e a sério este empreendimento, você precisa fechar os seus ouvidos para as palavras negativas que são lançadas sobre você. Amém? Amém, queridos? Você precisa dizer: olha, eu não aceito essa palavra. Amém? Eu não aceito isso que é liberado sobre a minha vida. Eu não estou me movendo por algo que eu acho que é. Eu estou me movendo porque Deus está me direcionando. Quando as pessoas vinham e zombavam de Noé, talvez a família dizia assim: papai, talvez a esposa dizia assim: meu esposo Noé, quem sabe os vizinhos estão com razão. Eu disse: não, eu não me movo pelo que os vizinhos pensam. Eu não pauto a minha vida pelo que as pessoas dizem. Eu pauto a minha vida e eu me movo de acordo com aquilo que Deus direcionou o meu coração. Levante a sua mão por um momento esta manhã e recebe uma palavra direcionada de Deus sobre a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Até quando você vai se mover pelo que os outros dizem? Até quando você vai pautar os seus sonhos, desejos e projetos apenas para consumar o anseio do outro sobre a sua vida? Se Deus está te dando algo para executar, se Deus direcionou algo ao seu coração, não importe-se com o que as pessoas digam ou pensam sobre isso ou sobre aquilo, você está se movendo sobre uma direção de Deus. Amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, ignore as zombarias, o descrédito. Ignore essas coisas. Você se move pelo direcionamento do céu sobre a sua vida. Amém? Segundo lugar, mantenha o seu coração blindado. Escute, a narrativa que nós lemos aqui diz que Deus ordenou a Noé que ele passasse betume ou piche na arca, por dentro e por fora. O Senhor estava blindando a arca. Amém? O Senhor estava blindando a arca para que nada entrasse ou saísse dela. Se você está se movendo sobre uma palavra de Deus, você precisa manter o seu coração blindado. Amém? Amém? Se a palavra de Deus entrou dentro do seu coração e você começou a se mover por ela, você precisa blindar. Sabe, hoje, queridos, você quer ver? Hoje existem muitas pessoas que se movem por tudo que é dito, tudo que é falado, e tudo isso entra no seu coração. Ações que não reverberam a vontade de Deus, às vezes entram dentro do nosso coração e nos distraem da presença de Deus e do nosso propósito. Quando o nosso coração não está blindado, tudo que você escuta parece ser verdade, mas todo dia você escuta uma verdade diferente. Se o seu coração não estiver blindado em relação ao propósito de Deus para a sua vida, todo dia você vai ouvir uma mensagem diferente. Só que seu coração precisa estar blindado, e blindado pela palavra de Deus, blindado pela presença de Deus. As coisas desse mundo não podem entrar e tomar novamente lugar na sua vida. O Senhor estava dizendo para Noé blindar a arca para não entrar água, mas o que Ele estava querendo nos dizer e nos informar é que nós precisamos estar blindados para que as coisas externas não prejudiquem aquilo que nós internalizamos. Eu ia dizer internacionalizamos, mas esse é coisa de colorado, daí eu não vou falar. Amém, Renato? Amém. É isso, irmãos. Nós precisamos blindar o nosso coração, e nós não podemos
deixar com que as coisas desse mundo se apropriem do nosso coração novamente. Se nós nos movemos por uma palavra que Deus nos deu, se o Espírito Santo nos deu um direcionamento, o nosso coração precisa estar blindado. Amém? Aleluia. Sabe, hoje nós somos bombardeados de informações, bombardeados de palavras. E um diz uma coisa, outro diz outra. E tem um guru da internet que fala uma coisa, e tem um profeta da internet que fala outra coisa, e tem um pastor da internet que fala outra coisa, e o seu coração começa a ficar perdido. É por isso que essa manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo que precisa blindar você, blindar com a palavra, com a unção, com a bondade, com a presença dEle, para que nada que venha de fora, para que nada que venha do externo possa prejudicar aquilo que é interno, aquilo que Deus já colocou dentro de você. Amém? Era assim, e essa era a orientação de Deus para Noé. Em terceiro lugar, você percebeu na leitura bíblica que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Você precisa aprender a esperar em Deus. Você precisa deixar de ser imediatista. Você precisa confiar na palavra que Deus libera sobre a sua vida. E se Deus liberou, não existe nada nem ninguém que faça a palavra do Senhor retroceder. Amém? Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, escute o que eu estou dizendo para você aqui esta manhã. Você só precisa esperar em Deus. A minha e a sua Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa daquilo que diz. Se Deus liberou algo sobre a sua vida, vai acontecer. Se Deus liberou algo sobre os sonhos do teu coração, vai acontecer. Se Deus liberou algo sobre os sonhos e os projetos que estão nascendo, brotando dentro da sua alma, é porque vai acontecer, irmão. Amém? Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Agora nós somos imediatistas. Deus nos dá uma palavra pela manhã, a gente chega tarde. Os irmãos me perdoem aqui, viu? Me perdoem a analogia. Sabe quando o Senhor nos faz uma promessa? Eu não vou nem falar no mic aqui, tá? Mas quando Deus nos faz uma promessa, ou quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, às vezes nós somos tomados pela inquietude daquele burrinho do Shrek, e nós ficamos toda hora perguntando para Deus: quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Alguém aqui já olhou o Shrek? Amém? E nós ficamos importunando Deus: quando é que vai chegar? Já chegou? Quando é que vai chegar? Quer ver? Uma vez por mês, mais ou menos, nós vamos a Capão da Canoa, Adi, João e eu. Falei certo, Jesus? E nesse trajeto, o João já sabe que dura mais ou menos umas 2 horas. Mas ele coloca o cinto, daí passa uns 10 minutos assim, a gente não chegou nem em Sapiranga ali ainda. Os 10 minutos que passa, o João já cutuca meu ombro e fala: papai, quando é que a gente vai chegar? Aí eu falei: filho, daqui 1h30. Dá 2 minutos, ele vai na Adri e fala: mamãe, quando é que a gente vai chegar? E a Adri fala: papai disse 1h30, faz 2 minutos você perguntou. Aí ele relaxa de novo. Aí eu penso: agora ele não vai me perguntar. Mas dá 5 minutos ele falou assim: já passou 1h30. Às vezes nós nos portamos assim com Deus. O Senhor nos direciona em algo, e o Senhor nos dá o vislumbre daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, daquilo que Ele vai fazer na nossa área
empresarial ou como empregados, ou algo que o valha. Mas nós já no outro dia acordamos e dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, quando é que vai chegar? Aí Deus te faz uma promessa. Aí você não sai do culto ainda, ali na porta você diz para o irmão assim: olha, Deus me prometeu algo, só quero ver a hora que vai chegar. Aprenda a ter paciência, irmãos. Você precisa aprender a esperar. É por isso que o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor. Amém? Amém, queridos? Aprenda a esperar. Porque se você não aprender a esperar, Deus vai desenvolver a tal da paciência em você. E quando Deus desenvolve paciência em você, meu irmão, não pense que uma bela manhã o Senhor vai chegar, abrir o coração do Joabel e dizer assim: toma paciência, Joabel. Mas um belo dia Joabel vai conhecer Josi, na caminhada dele, e Deus vai usar a Josi para ensinar o Joabel a ter paciência, e vice-versa, meu irmão. Amém? Amém? É assim, irmãos. Irmão, qualquer comparação que eu faço aqui é tudo ilustrativo, tá? Não é? Amém? Amém? A Adri podia ter paciência, que às vezes ela chega a me chamar de paciência. É assim que Deus trabalha. Quando você não consegue esperar, quando você diz: eu sou muito ansioso, e Deus, então vou colocar paciência no teu coração, Odair. Vou trazer a sogra para passar uns 15 dias com você. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Jesus. O Rodrigo está todo feliz que a sogra foi embora. Só para Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas é assim que o Senhor trabalha, irmãos. Quando nós não conseguimos desenvolver a paciência e esperar, o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Porque você precisa esperar. Porque você precisa entender que Deus trabalha, Deus age no tempo dele, não no seu. Noé foi um exemplo de quem ouviu a voz de Deus e não confundiu ela com a voz de outra pessoa. Porque quando você ouve de verdade a voz de Deus, você não confunde ela com vozes de outros. E você espera o tempo que for preciso, porque você sabe que quando Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Essa era a perspectiva de Noé. Eu estou esperando porque Deus falou ao meu coração, e mais dia, menos dia, depois que essa arca fica pronta, Ele vai abrir as comportas do céu e fará chover sobre a terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero abrir um parênteses na minha prédica aqui, liberar algo profético sobre a sua vida aqui esta manhã. E escute o que o Senhor quer falar a você esta manhã. Não importa o tempo que for necessário, continue esperando o que Deus prometeu na sua vida, porque na hora certa, no tempo certo, Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, para a glória do nome dEle. Amém? Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Mais 100 anos, irmãos. É que naquele tempo o pessoal dormia, ou melhor, vivia um pouco mais, né? Deviam dormir mais também. Hoje o João, logo pela manhã, ele acordou, sentou na cama, não sei, ele sentou, me deu um grito, eu estava me arrumando, ele disse assim: papai, qual é o país mais antigo do mundo? Eu digo: deve ser o Egito. Ele falou: você acertou. E eu disse para ele: qual foi o homem mais antigo que mais viveu na terra? Ele falou: foi Matusalém, 967 anos. E eu brincando com o João, eu digo: meu filho, você imagina um velório do Matusalém? As pessoas dizendo: mas é um guri ainda, morreu tão novo. Era mais ou menos essa idade que as pessoas viviam nessa época. Uma porção de anos. Mas agora Noé espera 100 anos construindo a arca, fechando os seus ouvidos para as palavras de desapontamento, blindando o seu coração
para que o externo não influenciasse o seu interno, e esperando no Senhor. Amém? Sabe, eu preciso liberar uma palavra um pouquinho mais forte para você agora. Deixa de ser imediatista, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Espera o que Deus tem para você. Espera o que Deus tem para a tua vida. Espera o que Deus tem para a tua família. Espera o que Deus tem para a tua empresa. Espera o que Deus tem para a tua área profissional. Espera, porque Deus sabe a hora certa de realizar aquilo que precisa ser feito na sua vida. Amém? Aleluia. E agora eu me encaminho para finalizar minha prédica aqui esta manhã. Deus disse para Noé fazer uma única janela na arca. E a janela era lá em cima. Amém? A janela, a única abertura que tinha era lá em cima. Um teto solar na arca. Eu estava olhando e fazendo a aplicação da hermenêutica do texto bíblico, entendendo por que o Senhor não colocou na suíte de Noé uma janela, ou por que não colocou um para-brisas gigante na arca ou algo parecido. É porque Deus sabia que aquela jornada ia ser difícil. Amém? Você imagina? Esse dia eu estava brincando com uma outra. Você imagina você se trancar em uma arca só com animais? E olha a conjunção que estava lá dentro. Noé, a mãe, 3 noras e 3 filhos. Amém? Noé, a esposa, 3 noras e 3 filhos, 8 indivíduos lá dentro. É o primeiro Big Brother do mundo, está falando de bom volta aqui. Só que a exceção do Big Brother não podia ser eliminada. Não podia abrir a arca, então isso aqui está incomodando muito, toca fora. Você já pensou, irmãos? Tanto tempo, aquela mesma configuração. Você vai me perdoar hoje, mas a configuração perfeita é sua família. Tio Márcio, tia Maria, o Joabel, o Luciano e o Joel. Esses são os pais do Bel e os 3 irmãos dele. E aí a Josi, a Paula e a Sandra. As 3 joinhas de nora da Ana Maria. Tudo dentro de uma arca. No escuro. Ainda bem que a janela era lá em cima. Então, o vinho está dando muito pitaco, daqui a pouco sobra para ti. Escute. Deus sabia que aquela jornada não ia ser fácil. Ia ser difícil. Ia ter momento que ia ter alguém querendo pular fora. Eu tenho certeza que várias vezes Noé pensou assim, mas se eu fizer uma arca miniatura dessa que eu fiz aqui, um buraco para fora, só eu e a mulher. Deus sabia que aquela jornada não ia ser nada fácil. E que ia ter momento que alguém ia pensar, desistir, sair para fora. E Deus sabia que se Ele colocasse janelas laterais, o povo iria desfocar e ia se distrair com tudo que estava acontecendo lá fora. E que para aguentar a jornada não tem tempo para distração. E que a única forma de você respirar seria abrir o teto. E quando você abriu o teto, você olhava para cima. Amém? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui esta manhã? E quando você abria a janela, você só tinha como olhar para cima. E é por isso que o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro, porque o meu socorro no dia da tribulação, da angústia e da dificuldade, ele não está ao redor,
socorro. Deus sabe que a jornada que nós realizamos aqui nessa terra é uma jornada difícil. E é por isso que Ele usa o exemplo da arca, dizendo: ei, quando ficar ruim, quando ficar difícil, quando a jornada ficar insustentável e insuportável, não adianta olhar para os lados, não adianta olhar para frente ou para trás, você precisa olhar para cima. É porque lá está o seu socorro, lá está a sua vitória, lá está a mão que te sustenta. Amém? Aleluia. Aleluia. Bendito o nome santo do Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta manhã. A jornada não vai ser fácil. A jornada é difícil. Mas há um suspiro, há uma arca, ou melhor, há uma janela na arca, só que ela abre para cima. Amém? É o texto bíblico que diz que Deus ordenou a Noé fazer a janela no teto, para que quando eles pensassem em desistir, abrissem a janela, eles iam olhar e Deus ia dar uma injeção de ânimo neles e dizer: olha, volta, aguenta mais um pouco, amém? Suporta o processo, amém? Quantos entenderam essa palavra aqui esta manhã? No dia da dificuldade, no dia da luta, no dia da tribulação, da angústia da sua alma, não adianta você olhar para os lados, não adianta você olhar para frente e tentar avançar, ou olhar para trás e tentar retroceder. No dia do desespero, a única coisa que você tem, ou a única opção que você tem, é olhar para cima. É olhar para cima. Lá está a mão de Deus, lá está a presença de Deus, que te acolhe, que te sustenta e diz: vamos mais uma vez, caminho com você, não desiste, não pula do barco, vamos junto. Amém? Fique em pé essa manhã para a glória do Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. E Ele está aqui esta manhã. A presença do Senhor está aqui. Escute. Nunca esqueça, recomeçar é algo divino. Não importa qual área da sua vida, o Espírito Santo falou para você que esta manhã, se é preciso recomeçar, recomece. Amém? Escuta, o Senhor está... Eu vou liberar algo sobre o meu coração para esta manhã. Talvez a área mais difícil dos recomeços da nossa vida sejam os nossos relacionamentos. Talvez você tenha vivido um período de tempo e você vê que o relacionamento com a sua família, com seus filhos, não tem sido proveituoso, você não tem colhido frutos exitosos. Por um motivo ou outro você não quer começar. Essa manhã o Espírito Santo de Deus fala no teu coração e diz: ei, recomece. Não tem nada errado. Nada errado é você recomeçar. Você sabe que o meu mano mais velho está aqui esta manhã. E o meu pai, quando eu tinha uns 11 para 12 anos, ele sentou comigo e ele disse assim: meu filho, você sabe que eu criei os teus irmãos de uma forma religiosa e eu impus a eles um Deus que não era um Deus que amava, mas sim um Deus que castigava. Meu mano sabe disso, e a minha mãe também. Ele disse: mas eu quero fazer diferente com você. Eu quero que você entenda que não tem um Deus que está preocupado em te castigar, mas um Deus que está preocupado em te amar. Amém? Meu pai não sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo um recomeço no relacionamento dele com os filhos. Amém? Então não tem nada de errado se hoje você chegar a chamar seu cônjuge, os seus filhos e dizer: olha, a gente tem forçado uma situação, não tem dado certo, mas a partir de hoje, com a orientação do Espírito Santo, com a presença de Deus, vamos fazer diferente. Amém?
recomeçar é divino, para a glória do nome do Senhor. Não dê ouvido às palavras contrárias. Blinde o seu coração para aquilo que é externo. Passe betume no seu coração. Blinde. Aprenda a esperar. E olhe só para Jesus. Quero orar por você neste momento. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Senhor, sobre a Tua palavra que nós ministramos aqui esta manhã, sobre a Tua presença que nos envolve aqui esta manhã, nós te pedimos que o Senhor nos dê força para recomeçarmos. Nós te pedimos que o Senhor nos oriente a manter os nossos ouvidos fechados contra as palavras negativas. Eu quero pedir que o Senhor venha blindar o nosso coração contra os ataques externos, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor nos ensine a esperar, a compreender o Teu tempo e o Teu momento da execução da Sua obra na nossa vida. E acima de tudo, que nós venhamos aprender a olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Ti a esperança, em Ti a alegria, em Ti a renovo, em Ti a bondade, Senhor, em Ti a graça, em Ti a misericórdia, em Ti a acolhimento. E nós precisamos olhar para Você aqui esta manhã.